A gratidão é um poder que brota do coração. A gratidão é uma semente importantíssima que todos vocês, caríssimos, residentes do planeta Terra, dentro deste encarne, observe a sua estrutura do seu corpo, os seus olhos, os seus membros superiores, inferiores, os seus órgãos em perfeita comunhão com o sistema em que você escolheu possibilitá-lo. Lembre-se sempre que o reflexo de muitas questões corpóreas, físicas, está em ressonância com as escolhas alimentares, comportamentais e emocionais. Bem-aventurados sejam aqueles que se proporcionam autoamor, autoajuda, autoempoderamento, autoconhecimento. Bem-aventurado aquele que não foge da integração entre a luz e a sombra que habita em cada ser residente dentro deste planeta Terra. Lamentável seja aquele em que achar que já adquiriu patamares hierárquicos conscienciais superiores àqueles residentes ainda no planeta Terra. Pois, enquanto estiver encarnado, estar submetido às dadivosas provações que permeiam não somente o sistema corpóreo diante de hormônios, de sobrecarregamentos celulares provocados pelos campos externos e campos internos. E por falar nisso, muitas vezes vêm doenças autoimunes, ou seja, diante de doenças autoimunes e a fibromialgia. A fibromialgia, para algumas pessoas que estão em intenção conosco, a fibromialgia, a alma está adoecida. É uma dor muito subjetiva e que a ciência ainda está em uma grande batalha de pesquisas para adentrar nessa subjetividade que se trata o tema dor. Principalmente quando é uma dor generalizada. Aos que possuem esse diagnóstico, fibromialgia, preste atenção efetivamente. O que você está carregando nas suas costas? O quanto às vezes está dolorido o sobrecarregamento de responsabilidades, principalmente alheias. Responsabilidades absorvidas e que em algum momento o seu corpo e o seu espírito está mostrando para você que está pesado, que está dolorido. E muitas vezes vem um processo de anestesiamento do corpo por meio da dor, e aí está colaborado com a dor generalizada dos músculos do corpo, em fadigas musculares, produzindo substâncias de letargias do próprio corpo e da mente, que levam imediatamente a campos de enfermidades, de ficar acamadas pessoas. Perceba, o que é que você ainda não está com coragem de falar, de se posicionar, de empreender na sua vida? Quais são os mecanismos de fuga que o campo mental muitas vezes está colocando para que você empreenda o seu protagonismo efetivamente? Sistemas de controle são doloridos, pois existem vários campos da vida encarnada que o controle é fictício, utópico. Controlar o outro, o parceiro, a parceira, controlar tantas diretrizes que permeiam o estar encarnado, traz um sobrecarregamento muito doloroso, uma rigidez muito forte.
Então, a fibromialgia é uma doença mais espiritual do que física, caríssimos. É uma doença mais espiritual do que física. Muitas vezes são espíritos que passaram por alguns tipos de experiências em outras encarnações, de laboratórios, de experiências, de alto flagelo religioso, fogueiras inquisitoriais, e que carregam essa letargia no corpo, diante desses músculos, dessa dor de todo o corpo. Obviamente que não existe regra geral, não é, filho? Sim. Não existe isso aplicado a todos, mas em suma maioria, a fibromialgia traz um campo espiritual muito forte, muito forte. E por que estou abrindo esta fala de hoje com a fibromialgia? Por exemplo, peguei somente um exemplo. Pode ser reumatismo? Reumatismos, se for colocado em joelhos, verifique que os joelhos está associado ao ajoelhar-se ao divino, às dificuldades em reconhecer as dadivosas diretrizes e desígnios da espiritualidade. Diante desta construção do caminho da fé, muito importante, observar esses medos. Caríssimos, a espiritualidade é acolhedora, jamais ameaça quem quer que seja. A espiritualidade que age como um farol na luz das pessoas, jamais coage e negocia com quem quer que seja. Caríssimos, a espiritualidade farol, lamparina na vida das pessoas, representa a grandiosidade da inteligência pulsante que muitos colocam como níveis conscienciais, com o eu superior, com eus autênticos, que permeiam tais níveis sutis do plano espiritual e extraplanetário. Muito importante, caríssimos, observar a reverência lúcida para com a espiritualidade. Acredite e confie nos aprendizados da espiritualidade. Acreditar e confiar nos desígnios da espiritualidade e não torná-la conveniente. A espiritualidade, muitas vezes, ela é colocada como conveniente. Quando o ser que está em experiência humana está com dor, de forma conveniente, reverencia a espiritualidade por meio de promessas, oferendas, louvores, orações demasiadas. Mas quando a vida está feliz, quando a vida está fluida, a espiritualidade fica inobservada. Porque não existe mais tanto tempo para aquelas orações, não existe tanto tempo para aqueles louvores de outrora. Mas entendamos que o tempo está associado a prioridades que você coloca em sua vida. Porque em momentos de dor, você tinha tanto tempo para a espiritualidade. Reverências ao preto velho. Que possamos, algum dia, realizarmos esse tratamento espiritual na magia da gratidão, com pessoas com suas dores já acalentadas, em ressonâncias de agradecimentos, dou graças e louvores a tudo o que já tenho,
e honro a estrada que está por vir, porque estou em autoobservação e confio no poder da espiritualidade. Entrego-me de corpo e alma ao meu propósito de vida e ao meu propósito divino, pois eu sou Deus em ação manifestado em mim, projetando luz por onde quer que eu passe. Veja que oração belíssima. É um mantra, é um louvor. Que possamos ainda avançar nos processos de transcomunicação, nos processos telepáticos, que possamos habilitar processos tecnológicos e que não mais necessite de aparelhos, de aparelhagens, mas que cada ser humano em experiência dentro deste planeta possa se projetar e estar em reuniões mediúnicas, em reuniões espirituais, tratamentos espirituais, em horários programados em que todos efetivamente se encontrem, que isso se torne cada vez mais real. Este é o mundo da nova terra, este é o mundo da regeneração, onde o campo emocional está em autocura. Caríssimos, não fujam da autocura. Reconheçam as suas dores, reconheçam essas feridas que gritam, por isso que eu falei da fibromialgia. Reconheçam essas feridas, essas dores que já te acompanham, que são dores na alma. Olhe para você e preste atenção no seu pulsar energético e espiritual. Preste atenção ao despertar que muitas vezes está aprisionado em apegos a pessoas em codependências emocionais, em estruturas familiares de muita codependência. Caríssimos, prestem atenção em fugas que são empreendidas de forma muitas vezes inconsciente. A codependência a um marido, a uma esposa, aos filhos, aos pais, aos amigos. Todos que estão no campo externo responsáveis pela sua felicidade. Caríssimos, lembre-se sempre que a passagem é uma porta que só cabe um de cada vez. O retorno ao plano espiritual é um de cada vez, dentro da sua bagagem espiritual, diante do seu caderno de vida, do seu livro de vida, ao qual será aberto e apresentado, capítulo por capítulo. Dentro desta verdade, verifique se você teria hoje felicidade ou tristeza na leitura dos seus capítulos de vida. Sempre há possibilidade de escrever novos capítulos a cada dia, a cada vez que você desperta no seu encarne, é uma nova oportunidade, um novo capítulo está se abrindo. Hoje vocês ainda estão vivenciando o atual capítulo, que iniciou ao despertar. Caríssimos, a espiritualidade é algo que traz leveza na alma e leveza no corpo. Afastem-se de sistemas espirituais, independentemente de qualquer que seja a rotulação religiosa, que aprisiona a sua alma, que escraviza a sua alma, que negligencia os seus aprendizados e estruturas do caminhar espiritual diante das suas trajetórias, caríssimos. Bem-aventurados sejam aqueles que abrem os olhos da alma para poder enxergar o que os olhos da matéria não conseguem enxergar. Bem-aventurados sejam aqueles que buscam o conhecimento para enriquecer-se em seu infinito processo de despertar, ao invés de buscar conhecimento para apontar defeitos, equívocos alheios.
Bem-aventurados sejam aqueles que buscam enriquecer o propósito de vida em conexão com o propósito divino, dando mais leveza na compreensão do estar desperto neste ciclo atual do planeta Terra. Bem-aventurados sejam aqueles que estão em massa sendo recebidos, muitos desencarnes em massa. As equipes socorristas se prepararam muito. As equipes socorristas, a espiritualidade e as colônias espirituais, a Alvorada e tantas outras colônias, se prepararam de forma muito antecipada para recepcionar esses desencarnes em massa, não só do sistema pandêmico, mas de outras enfermidades e catástrofes que acontecem. Então, caríssimos, muitas dessas pessoas são convocações para trabalhar no plano espiritual em benefício das pessoas que permaneceram no planeta Terra. Se confia efetivamente na espiritualidade, jamais a morte pode ser colocada como um castigo, mas compreendida como um percurso natural que, diante de uma fluidez da vida, foi a única saída que houve ali para aquela enfermidade, para aquela catástrofe, para aquela antecipação de desencarne. A morte como elo de passagem para planos espirituais. Todos que estão em tensão conosco acreditam em espírito, caso contrário não estaria parando para me escutar. Um espírito que vem para falar e se comunicar por meio das cordas vocais de um médium. Estabelecendo sempre, caríssimos, que todos são espíritos, porém vocês estão em experiência na carne, na estrutura potencializada no planeta Terra, em nivelamento de visualização, origens diversas, espíritos de origens diversas, encontrando-se em um planeta de organização como esse planeta escola, para que uns auxiliem os outros, diante dos conhecimentos que trazem da sua fonte de origem, fontes de origens diversas, mas que se comunicam com uma única fonte criadora, em infinita evolução, assim como tudo no cosmos evolui, assim a vida dentro deste planeta evolui. Não é possível se banhar nas mesmas águas, pois você nem as águas são mais as mesmas. Já dizia Heráclito. Então, caríssimos, tem uma fala de Cícero, um grande romano, que ele falava o seguinte: se o que eu estou a discursar chama menos atenção do que a minha pessoa, é sinal de que eu não consegui transmitir a mensagem. Então, se Pai Damião chama mais atenção do que a mensagem, é porque, lamentavelmente, eu, enquanto Pai Damião, não consegui transmitir a mensagem. Percebem, caríssimos? Diante desta lição de humildade, desta dadivosa reflexão filosófica que traz, ouça a mensagem com o coração, desapegando-se da forma e aprofundando-se cada vez mais na estrutura essencial que habita a mensagem. Com isso, diminuirá apontamentos e auxiliará no aprofundamento dos saberes. Aprofundando-se sempre nesta infinita caminhada do saber.